Alguma vez já aconteceu de você acordar lá pelas 3 horas da manhã com uma aflição, uma sensação ruim, como se algo do mundo espiritual estivesse acontecendo com você? Existem muitos cristãos que afirmam ter despertado de madrugada, passando mal, sentindo um tipo de opressão maligna. Alguns creem que do período da meia-noite às 3 horas da manhã, ou das 3 horas da manhã às 4 horas da madrugada, um horário em que Satanás e seus demônios têm mais poderes sobre a terra, que é um horário propício para o diabo atormentar a vida das pessoas. Por isso que muitos chamam essa hora como a hora do diabo. Essa lenda é tão forte em todo o mundo que inclusive vários filmes de terror fazem questão de mostrar os relógios marcando 3 horas da manhã, durante alguma cena arrepiante. Mas isso tem algum fundo de verdade? Eu acho que você, crente, não deve brincar de ser crente, principalmente durante as 3 horas da madrugada. Fica aí, não sai desse vídeo, porque hoje o assunto tá de arrepiar os cabelos do sovaco. Eu volto logo após a vinheta. Graça e paz de Deus por Cristo Jesus estejam com todos vocês, sejam bem-vindos ao meu canal, minhas boas-vindas aos novos inscritos e minha gratidão e carinho aos meus inscritos mais antigos que estão há mais tempo no canal. Eu quero pedir encarecidamente que todos vocês continuem ajudando o meu canal a chegar a mais pessoas, deixando o seu like, é de graça, não custa absolutamente nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal você receba um aviso aí no seu celular. E me sigam também no meu Instagram, eu sempre produzo um conteúdo exclusivo lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vale a pena vocês irem lá dar uma conferida. Tem muita coisa obscura e arrepiante nas madrugadas e a gente precisa entender os mistérios que envolvem as 3 horas da manhã, entender quais são os motivos que nos fazem acreditar que existe algo forte e pesado do mundo espiritual durante esse horário das 3 horas da manhã. E por que o crente não pode brincar de madrugada? Porque a magia negra, a macumba, eles preferem fazer os seus trabalhos e feitiços nesses horários. Existe algo sobrenatural nessa hora, chamada de hora do diabo ou hora das bruxas. Diz as histórias aí, as lendas, que até mesmo segundo muitos satanistas, às 3 horas da manhã é a hora em que os eventos sobrenaturais, as bruxas e os demônios têm mais poderes para realizar os seus feitiços. É isso que eles dizem, Isso está amplamente documentado na literatura ocultista. Então, muitas vezes, eles acabam praticando a sua magia negra nesses horários, porque esse horário é mais poderoso para eles. No começo do falso cristianismo da Igreja Católica Romana, na Idade Média, eles acreditavam que o pico ápice da atividade demoníaca acontecia durante as 3 horas da manhã. Eles acreditavam que era por falta das orações dos padres. Diz a história que muito antes disso, eles tinham essa consciência entre o clero da época, Aí muitos acreditavam que pelo fato dos padres estarem dormindo e com a falta da oração na madrugada, os demônios tinham mais poder para agir nesses horários das 3 horas da manhã. E uma coisa surpreendente, que muitos de vocês não sabem, é que os sacrifícios e rituais satânicos de bruxaria e feitiçaria acontecem em torno das 3 horas da manhã. E isso já é um fator importante para você entender que Satanás, ainda que ele seja o senhor desse mundo, e ainda tem a igreja de Cristo que luta contra ele, por coisa ruim ganhar terreno, ele precisa dessa legalidade de pessoas sacrificando e cultuando a ele. Aí você pode me perguntar, mas qual é essa legalidade que o adversário precisa? Olha, quando um ser humano que é criado por Deus vai sacrificar um animal para oferecer para os demônios, o inimigo das nossas almas, ele ganha legalidade com isso. Ele ganha autoridade e por conta disso o diabo sai para atormentar e destruir as pessoas. E outra coisa, os próprios filmes de terror retratam muito sobre isso. É comum vocês verem em filmes que o relógio para 3 horas da manhã. E a gente sabe que Hollywood, cria e escreve essas histórias que retratam uma realidade que eles sabem, porque a indústria cinematográfica ela é consagrada aos demônios. Então é muito comum você ver filmes de terror, filmes de bruxaria, filmes de possessão demoníaca, mostrando pessoas manifestando demônios às 3 horas da manhã. Por exemplo, no filme O Exorcismo de Emily Rose, ela acorda diariamente às 3 da manhã, sentindo um fedor, um cheiro horrível, um cheiro estranho. Então se Hollywood apresenta algo a respeito disso,
provavelmente existem sim essas práticas em que satanistas, bruxos e sacerdotes satânicos se levantam para fazer os seus sacrifícios, fazer os seus rituais, as suas oferendas às 3 horas da manhã. Mas a Bíblia apoia essa ideia que o mal se intensifique mais durante a madrugada? Olha só, no Salmo 91, versículo 5 diz: não tenho medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Deus está nos dizendo que aqueles que se escondem à sombra do Altíssimo, que acreditam nele, não vão se assustar com os terrores da noite. Deus, ele sabe que existem terrores e malignidade à noite. Então aqui, obviamente, não está falando das 3 horas da manhã, mas está falando de um terror que acontece na madrugada, né? Porque a madrugada é a hora da escuridão. E a escuridão, a gente sabe, né, que ela tem um significado teológico, que é a ausência da luz. É fato que Satanás é o príncipe das trevas e existe uma atividade demoníaca muito mais forte durante a madrugada. Vai até um pronto-socorro na madrugada e veja, é o horário onde mais chegam pessoas procurando ajuda e socorro. E geralmente as coisas tendem a piorar à noite. A Bíblia ela não é clara em relação às 3 horas da manhã. É como sendo uma hora em que Satanás e os demônios eles têm mais autoridade e influência. Mas é fato que Satanás esteja ganhando legalidade e forças por conta dos sacrifícios humanos e sacrifícios de animais que são feitos durante o horário das 3 horas da manhã. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas dizem que Jesus morreu durante a hora nona, que em nossos cálculos atuais seria às 3 horas da tarde. Mas diz a palavra que houve trevas sobre toda a terra por volta das 3 horas da tarde, né, no horário que Jesus bradou em alta voz dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Então Satanás ele teria se apoderado das 3 horas da madrugada como afronta e para zombar de Deus, visto que as 3 horas da manhã é o horário oposto da morte de Jesus Cristo. A Bíblia se refere à noite, à escuridão, como o mundo do pecado. A Bíblia diz, esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não amaram a luz, porque as suas obras eram más. E quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Uma coisa que o capiroto mais ama é se opor a Deus. Ele quer tomar para si a noite que foi Deus que criou. Alguém pode até argumentar, o tempo é de Deus, o sol e a lua foi Deus quem criou. Mas porém existe uma atuação maior do mal durante a noite. E mesmo que a Bíblia diz que o diabo anda de redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar a qualquer hora, ou seja, o inimigo ele não tem hora para fazer as suas maldades, alguém pode se perguntar, mas por que ele esperaria o relógio marcar 3 horas da manhã se ele pode destruir a vida do ser humano a qualquer momento? Aí eu te pergunto, por que muitas pessoas dizem que sempre acordam de madrugada sentindo oprimidos, aflitos ou com necessidades de orar? Porque quando nós estamos repousando, o mundo espiritual está sempre ativo. E Deus, pelo seu Espírito Santo, nos desperta para orar de madrugada, para interceder por nossas vidas, pela nossa igreja ou pela vida de alguém que nos pediu uma oração e intercessão. E Deus, ele se agrada das nossas orações de madrugada. Diz a palavra, levantem-se, gritem no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Lamentações, capítulo 2, 19 e 22. E Deus ainda fala que ele ama os que de madrugada lhe buscam, porque o acharão. E diante de qualquer atuação maligna na parte noturna, é durante a madrugada que nós todos conseguimos ter uma intimidade com Deus, onde nós estamos a sós, em silêncio, sem interferência, seja de filhos, seja de outras pessoas ou outras situações e circunstâncias. Deus pode nos acordar durante a noite para orar, porque Ele sabe que durante o dia nós estamos ocupados, atribulados com os nossos afazeres diários. Deus sabe que nós não teríamos como nos concentrar e ficar em comunhão com Ele para orarmos. Por isso que eu coloquei no título desse vídeo, crente que brinca de madrugada pode não resistir. Não permita que isso aconteça com você. Esse brincar não é aquilo que a gente faz na madrugada com a esposa, tá? Não me interpretem mal.
Senão, daqui uns dias, né, daqui a pouco vão dizer que eu virei irmão da pastora Nadir. Vão achar que eu estou dizendo que birimbar de madrugada é pecado. O brincar de madrugada que eu digo, até mesmo você ir na madrugada, é assistir filmes, por exemplo, justamente filmes que pendem para o lado da bruxaria e ocultismo. Tá cheio de crente assistindo filmes de terror na madrugada. Tá acordado de madrugada? Aproveita a hora, busca poder, busca revestimento de Deus. A oração, independente da hora, ela tem muitíssimo benefício. Eu particularmente acho que a oração de madrugada, ela tem a sua positividade. A oração, ela tem muito poder. A oração, ela revela a nossa paternidade, né? Que nós somos filhos de Deus e Deus, ele é o nosso Pai, o nosso Criador. A oração, ela mantém o nosso foco sempre direcionado em Deus. A oração, ela ilumina os nossos olhos do coração para compreendermos o nosso chamado. Você sabe qual que é o seu propósito em Deus? Ore, busque na madrugada. Só através da oração você vence as setas malignas, abre os seus olhos para o pecado que tenazmente assedia a sua vida. A oração, ela faz com que nós venhamos a confessar os nossos pecados diários, porque se dissermos que não temos pecado, nós nos fazemos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. A oração, ela tem o poder de levar o nosso olhar do temporal para o eterno. A oração, ela mostra o que de fato é importante e nos dá discernimento para a gente distinguir a verdade da mentira. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, versículo 3. A oração, ela fortalece a nossa fé, nos dá força e coragem para crer no impossível. Deus diz na sua palavra, né? Buscai a minha presença. Eu buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Quando buscamos a presença de Deus, nós sabemos que Deus é a nossa fonte, aonde iremos suprir as nossas necessidades a nível emocional, físico e espiritual. Se esse vídeo foi importante para você, deixe a sua opinião nos comentários. Tá? Se você conhece pessoas que passam por batalhas espirituais durante a madrugada, né, ou estão em condições parecidas, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Tá? Pode ser de suma importância na vida deles esse conteúdo. Tá? E ajude esse canal a crescer, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E eu termino mandando a todos um abraço fraterno, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.